Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais um Sabadinho Podcast, essa edição super especial, direto aqui do estúdio R Vídeos. Esse ano de 2024, a gente falando um pouco mais sobre política, o que se pode fazer para melhorar a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. E aí, a gente toda semana, diariamente, a gente sempre consegue marcar com pré-candidatos para a gente conversar um pouco, conhecer a história, a rotina, o que eles têm de bom para apresentar para você, hoje telespectador, mas logo, logo também eleitor aqui de Manaus. Portanto, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí, tá bom? Aciona o sininho. Sempre que rolar uma novidade, você já vai estar muito bem informado. E olha, o meu convidado aqui é o homem que gosta realmente da disciplina, é aquele que respeita a hierarquia, é aquela pessoa, acima de tudo, que gosta que as coisas sejam feitas de forma correta. Sim, o homem é coronel. E não é qualquer coronel não, rapaz. Estou recebendo aqui o Coronel 7. 7 com 2 T's. 2 T's. Tudo bom, Coronel? Seja muito bem-vindo aqui ao Sabadinho Podcast. Ô, Marcos, a honra é minha, um prazer muito grande estar aqui, te conhecer. Uma pessoa muito bacana. Em 5 minutos aqui a gente já se tornou amigo, né? Muito bacana. E é um prazer poder estar aqui, falar um pouquinho da nossa trajetória, desse projeto novo na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família. É um novo desafio e a gente está muito focado, né, para avançar, se Deus quiser. E olha, é interessante assim, né, as redes sociais, o meio de comunicação, porque o nome Coronel 7 é muito conhecido, não só em Manaus, mas no estado do Amazonas, mas é muito conhecido mesmo. Né? Você vai lá no Google lá e você percebe. Agora, assim, os meios de comunicação fazem com que a gente começa a saber quem é, né, a pessoa, né? Ah, eu já ouvi falar, eu já sei, é o homem daquele projeto, é daquele. E aí os meios de comunicação nos permitem isso, né? Ou seja, a primeira oportunidade que eu tenho de poder estar aqui de frente contigo, conversar, já ouvimos falar muito dos seus projetos e a gente vai falar um pouco desses projetos que ajudaram, acima de tudo, a salvar vidas aqui, não só aqui em Manaus, mas no estado do Amazonas. Mas assim, quando eu lhe vi com esse par de olhos assim, eu digo assim, mas rapaz, que Manaus é esse? Fala um pouquinho da tua história, né? Você não é de Manaus, não nasceu em Manaus, mas já está aqui há décadas. Queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória assim de vida. Amém. Bom, Marcos, então, eu sou do interior do estado de São Paulo. Há 20 anos atrás, Deus me deu essa honra de poder vir para o Amazonas, essa terra que eu amo. Aqui que eu constituí minha família, minha esposa Vanessa, que está aqui nos bastidores, minhas 2 filhas que são amazonenses também, a Giovana e a Fernanda. Então a terra que eu escolhi, que eu abracei, que eu me dedico, né? Eu digo que eu gosto de servir, eu digo que o poder é para servir. Então todas as oportunidades que Deus me dá, eu as uso para servir. Então esse novo projeto não vai ser diferente, a gente vai estar aqui para servir a população, em especial a população da cidade de Manaus. Perfeito. Bom, Coronel 7, da Polícia Militar do Estado do Amazonas, e a gente falou assim, sei que você está louco para te falar de alguns projetos, mas eu achei interessante assim, você tem uma vida assim, que já diz tudo, né? A gente percebeu, você é evangélico, né? Sim. Evangélico, e a gente estava conversando assim nos bastidores ali, uma história sua que, tipo, aos 19 anos você teve ali aquela, né? Teve assim, rapaz, foi... Como é que a gente chama foi uma revelação. Uma revelação. Perfeito. Você é muito jovem, ficou meio assim. Como é que foi? Fala pra gente essa história aí. Pois é. Claro que isso a gente respeita muito a fé de todos, claro, né? Mas foi uma experiência que eu vivi, que eu acredito que foi realmente Deus ali naquele momento. Me converti aos 19 anos. Bem jovem. Bem jovem. Tive um impacto muito grande com a fé, com Deus, com Cristo. E isso mudou a minha vida, mudou minha trajetória, em todas as perspectivas. E eu estava certa vez num culto, adorando a Deus, e um pastor de fora veio pregar na minha igreja, e ele profetizou na minha vida. Ele disse que Deus mostrava para ele, eu fazendo um curso, que desse curso Deus me mandaria para um lugar bem longe, que ele tinha uma grande obra comigo nesse lugar. E o fato que naquele momento, a gente jovem, né? Amém, recebi, mas rapidamente esqueci. Vida que segue. Eu digo que Deus, nós esquecemos das promessas de Deus, mas Deus não esquece. Não, jamais. E dos propósitos que Ele tem na nossa vida. E foi quando tudo isso começou a acontecer na minha vida realmente. Pouco tempo depois eu passo no concurso, eu vou para a Escola de Sargento das Armas, lá em Minas Gerais, 3 Corações, a terra do Pelé. Isso. E passo um ano lá, um ano bem pesado, porque formar sargento de infantaria do Exército não é brincadeira não. Eu lembro várias vezes ali de noite, conversando com os amigos depois de um dia muito exaustivo, e os amigos meus dizendo assim, poxa, amanhã eu vou pedir para sair. Muitos pediam para sair porque não aguentavam. Eu superei tudo isso e no final, graças a Deus, concluí com êxito esse curso. Foi quando eu decidi, né, no final, e foi uma decisão assim também muito em cima da hora, porque eu queria voltar para São Paulo, porque qual jovem que não quer voltar para sua casa, não é verdade? Mas de última hora, assim, tomei a decisão, pouco até impensada, de vir pro Amazonas.
E hoje eu estou aqui, né? Acho que, assim, não tenho certeza, que foi realmente um propósito de Deus. Vim pra cá, conheci uma amazonense abençoada, que foi a Vanessa. Namorei, noivei e casei em 5 meses. Claro, não Estou pode. procurando quem bateu o recorde, esse recorde. E tenho uma família abençoada, uma esposa maravilhosa, filhas maravilhosas. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui e tenho visto Deus agir na minha vida e cumprir tudo aquilo que Ele tem dito e mostrado para mim como propósito. Beleza. Bom, a gente percebe também que o Coronel Sete, ele é uma pessoa assim, despida de toda a vaidade, mas eu fiquei sabendo também que, sabe, ser uma pessoa que se preocupa muito, estudar muito, poder fazer seu trabalho com excelência, e no concurso lá que você é o detentor do recorde aí de maior pontuação. Eu queria que você falasse também. É verdade, Marcos. Isso, eu digo que para Deus toda honra e glória, né? Nós não somos nada nessa terra, mas realmente Deus me privilegiou no curso de formação de oficiais. É uma graduação, bacharelado em segurança pública, e eu logrei a primeira colocação da turma. Eram 104 cadetes, 3 anos de muito estudo. Para você ter uma ideia, tinham períodos que tinham 19 disciplinas em um período. Que é Numa graduação normal são 6, né, por aí. 19 disciplinas. Então a gente ficava louco, era estudante de madrugada. Exatamente. Eu me lembro, inclusive, que nesse período nasceu minha filha. E eu usei isso como um potencial, porque eu acordava de madrugada para ajudar minha esposa, já emendava para estudar. E aí tirei a nota a maior da turma, foi 9,82. E essa nota até hoje, segundo o reitor, falou outro dia, inclusive em um vídeo, dizendo que até hoje ninguém bateu essa nota da graduação. Né? 9,82 é a maior nota, maior média da história da Universidade do Estado do Amazonas. Então isso é uma honra, né, poder ter esse recorde. Estou esperando alguém bater, e vai ter com certeza. E vai ser uma alegria conhecer, inclusive, quem bater esse recorde, mas até agora não aconteceu. Então essa foi realmente uma vitória. O que me destacou, que me colocou a ser promovido já imediatamente a segundo tenente, enquanto os demais ainda tiveram que passar. Né? O famoso o aspira, exatamente, que é um estágio probatório. Eu já fui direto a promovido a segundo tenente. Uma grande responsabilidade, mas também uma oportunidade. Perfeito. Eu abracei essa oportunidade. Muito bem. Bom, para quem é manauara, para quem já mora aqui, você não precisa ser manauara, mas que já mora em Manaus há muitos anos, algumas décadas, sabe que Manaus já passou assim, por momentos muito complicados na questão da segurança pública. E aí entra o Coronel Sete nessa história. Assiste aqui, inclusive o primeiro aqui que eu anotei, que é o projeto que foi criado diretamente para o bairro Santa Etelvina, que era complicado, o pessoal ali, aquela época ali era muito difícil, muito falado mesmo, a violência era um absurdo. Como é que surgiu essa ideia? Quem foi que chegou para o coronel e falou, olha, a gente precisa resolver essa situação, está complicada, o que a gente pode fazer? Como é que surgiu essa ideia para a criação do projeto lá de Santa Etelvina? Perfeito. Primeiro, eu destacar que eu era tenente ainda, né? Na época você era tenente aqui, né? Era um tenente. Faz tempo. Fez o quê, né? Segundo tenente, né? Há 14 anos atrás. Sim. E o que aconteceu? O bairro Santa Etelvina era o bairro mais violento da cidade de Manaus. Área vermelha mesmo. Muito pesado, tráfico de drogas, era muito séria a situação lá. E, infelizmente, haviam assassinado um padre chamado Ruggiero Volvoleto. Repercutiu muito. Muito. Um padre italiano, teve uma grande repercussão e era muito querido também pelo bairro. E isso afetou muito a comunidade, até o descrédito da comunidade com a segurança pública. Então o Estado precisava dar uma resposta. E coincidiu com a minha formação. Coincidiu que eu tinha sido formado e promovido segundo tenente. O comandante-geral, vendo aquele potencial em mim, poxa, esse rapaz veio do Exército, né? É o primeiro colocado da turma, deve ter coisa boa por aí. E ele me desafia, ele falou, Sete, olha, eu vou te mandar para o setor de planejamento da Polícia Militar, lá você vai aprender como escrever um projeto, porque eu não sabia escrever projetos, né? Tinha aquela formação acadêmica, mas a prática... Colocar no papel. E aí eu fui aprendi com oficiais valorosos ali isso. E ele falou, Sete, eu vou te dar um período para você escrever o projeto. E eu escrevi o projeto chamado Primeira Base de Policiamento Integrado, né, que era um trabalho de policiamento comunitário, um trabalho muito próximo da comunidade, integrado com a Polícia Civil e com a comunidade. Né, então era essa tríade. Polícia Militar, Polícia Civil, comunidade. E esse projeto, Marcos, começou a trazer um resultado assim... muito expressivo. Começou a impactar, a criminalidade caiu drasticamente. Eu tenho relatos assim, eu me lembro que numa das reuniões, uma senhora falou assim, que aqui no bairro agora até os cachorros dormem. Olha. Ela falou isso. Sério? Escrito isso lá na ata, né, da reunião. E então começou a repercutir. E a imprensa tomou conhecimento. E começou também a fazer matérias lá no bairro. E isso chegou, acredito que ao conhecimento governamental, não sei bem como foi,
mas o fato foi que o projeto foi escolhido para ser a experiência para a implantação de um grande programa de segurança pública. Então, o projeto Primeira Base de Policiamento Integrado, inclusive isso está na internet, se a gente colocar lá, Primeira Base de Policiamento Integrado em Santa Teovina, vai dizer lá, piloto do programa Ronda no Bairro. Então, esse projeto acabou virando o piloto do programa Ronda no Bairro. Eu fui tirado de lá, do bairro, fui levado para a Secretaria de Segurança Pública para auxiliar a escrever o programa. Então, eu tive essa honra. Foi, né, de... O mato foi absurdo ali. Exatamente. Foi a maior experiência que eu vivi. Nós captamos recursos do Banco Mundial. Era um programa que tinha toda uma normatização, decretos, leis. Então foi uma experiência assim fantástica, né? Acho que foi a maior experiência que eu vivi em termos de uma política de segurança pública para o nosso estado. Bom, acho que só esse projeto aí já podemos aqui dizer que te credencia, claro, para você hoje ser um pré-candidato aí a vereador pela cidade de Manaus. Mas não para por aí não, né? A gente sabe que a violência contra a mulher é algo também absurdo. E aí veio o projeto Maria da Penha, né? O Ronda Maria da Penha. Ronda Maria da Penha. Eu queria que você falasse também um pouquinho aqui, um resumo desse projeto. Perfeito. Então, o Ronda no Bairro, ele é criado em 2012, né? E aí a gente vive um período ali de 2 anos a quase 3 anos. Em 2014, a gente vivia uma alta incidência de violência doméstica familiar contra a mulher no nosso estado, em especial em Manaus, e tinha uma região que era a maior incidência. E aí eu fui visitar fui participar de um congresso fora. E eu vi uma experiência que me inspirou. E eu voltei e falei, vou escrever um projeto voltado para a mulher, que tinha, né, essa preocupação de acompanhar as mulheres que têm medida protetiva de urgência. Porque o que acontecia aqui em Manaus? A mulher tinha medida protetiva, mas o sentimento dela, Marcos, era que era um papel só. Sim. O medo continuava. O medo continuava. Perfeito. Então a Ronda Maria da Penha, ela veio para acompanhar essa mulher e garantir essa segurança, efetivar essa segurança. E foi fantástico, Marcos. Pra você ter uma ideia, a reincidência de violência contra a mulher, costumeiramente, ela chega a, vamos dizer assim, ser 100%, porque a reincidência ela é comum. A mulher sofre uma violência hoje, ela sofre amanhã, ela vai aumentando, vai graduando nessa violência. Com as mulheres acompanhadas pelos projetos, a reincidência cai a menos de 5%. Então, assim, diminui muito a reincidência. E até hoje, pelo menos a última informação que eu tomei conhecimento, mais de 10 anos, há 10 anos de projeto já completando, salvo engano, completa esse ano, 10 anos, começou em 2014. Lá você já era o segundo tenente? Ali não, ali já era capitão, Isso. Já tinha subido um pouquinho. E aí, 10 anos, nunca uma mulher perdeu a vida. Projeto. Isso também é um marco muito bonito. E em 2018 esse projeto foi premiado nacionalmente. Sim. Né, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele ficou entre as 10 práticas mais inovadoras no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Pois é. Então é um projeto que me orgulha muito. Com certeza. Eu digo que hoje eu já me sinto satisfeito por ter criado uma unidade da Polícia Militar. Poucos oficiais têm esse privilégio de criar uma unidade. E eu tive esse privilégio, hoje está aí a Ronda Maria da Penha expandindo. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo lançando em Parintins, em Itacoatiara, porque antes era só, começou num bairro. E hoje ela já está no interior do estado do Amazonas protegendo as nossas mulheres. Isso é muito importante, muito legal mesmo. Aí a gente poderia já até parar por aqui e começar a falar sobre a pré-campanha, como é que vai ser os projetos. Mas eu preciso, né, também saber que você falasse um pouquinho mais também sobre o Todos pela Vida. Perfeito, programa Todos pela Vida. Todos pela Vida. Rapaz. Olha, é interessante porque o que aconteceu? O Ronda no Bairro, ele é um trabalho de policiamento comunitário. Eu falei aquela tríade, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Comunidade. Sim. O que eu percebi? Eu percebi que só isso não era suficiente. Que eu precisava de uma rede para enfrentar o problema da violência. E a Ronda Maria da Penha já começa a mudar isso. A Ronda Maria da Penha não era só a viatura rosa. Ela tem uma rede por trás dela. A Delegacia da Mulher, o SAPEM, que hoje é a Sejus, que na época era em outra secretaria, o Judiciário, a Defensoria Pública. Então havia toda uma rede que dava suporte para essa mulher. Então eu comecei a enxergar a segurança pública em rede. Não pensar só a violência como um problema único e exclusivo de polícia, mas também de outros atores institucionais. E aí o Todos pela Vida, ele nasce junto com o meu mestrado. Eu estava ali se inserindo no mestrado em segurança pública e convidado para ser subsecretário de Estado de Assistência Social para idealizar e coordenar um programa de redução de homicídios que foi o Todos pela Vida. Precisamos de um técnico mesmo ali. Exatamente. E isso eu destaco muito, porque eu não zero política. Sim. Nunca conheci nenhum político. Área técnica. Área técnica. Os governantes viam em mim um potencial, né? Alguém os informava e eu era desafiado. E aí esse programa, como ele era? Ele trabalhava com 24 secretarias do Poder Executivo, cada uma preocupada na sua área. Por exemplo, educação.
Como a educação pode contribuir com a violência? Existe uma pesquisa do IPEA que mostra que se eu aumento a frequência escolar de jovens na faixa dos 15 aos 17 anos, ou seja, o aumento da ida desse aluno na escola, se eu aumento a frequência escolar em 1%, eu impacto a violência em 5%. Olha que interessante. Não falei de polícia, não falei de prender, eu falei só em aumentar a frequência escolar de jovens na faixa dos 15 aos 17 anos. O impacto que isso gera. Um impacto. Então foi isso que a gente fez. A gente começou a estudar essas áreas e falar, vem cá, educação, você sabia que você pode contribuir com a segurança? Mas como? Eu tenho que educar. Não, você vai educar. Mas se você focar nessa faixa etária, aumentando a frequência escolar, você vai contribuir com a gente. E isso nós fizemos com todas as áreas. Felizmente, na época não deu continuidade, mas foi uma grande experiência no sentido de conhecimento, de visão de futuro, inclusive porque eu vou viver agora, a partir de agora. Então, é a partir de agora que a gente entra, pré-candidato aí a uma vaga na Câmara Municipal. Antes de te fazer uma pergunta, assim, você, claro, por ser uma pessoa muito técnica, e a gente sabe que é exatamente esse o papel de um parlamentar, ou seja, ele fiscalizar, trabalhar, a ideia, criar projetos exatamente que venha beneficiar a sociedade como um todo. Como é que você vê hoje? Não sei que você pode, assim, o homem é coronel, mas assim é cidadão também, perfeito, tem família aqui. Como é que você vê hoje a questão política municipal? Então, eu vejo o município, ele é importantíssimo, né? A maioria dos serviços públicos hoje eles são municipalizados. Tudo acontece na cidade. Sim, não tem pra onde correr. Tudo acontece na cidade. A tendência nacional é, de fato, cada vez mais o município ter a responsabilidade executiva. Então tudo acontece. Então, assim, a importância do trabalho municipal, ele é muito grande, porque, vou dar um exemplo na assistência social. Na assistência social hoje, praticamente toda a execução da política de assistência social é municipal. O Estado só cofinancia sim, e orienta tecnicamente. O governo federal da mesma forma. Então não tem mais um papel executivo. Então, nesse sentido, um parlamentar, ele tem um papel muito grande, porque ele vai fiscalizar esse poder executivo, ele vai propor leis que vão repercutir no âmbito do executivo, né? Então ele tem um papel primordial e essencial para a população que recebe esse serviço, né? Então a política municipal ela é muito importante para a nossa sociedade. E você agora, falando assim dos projetos, você viu só uma situação só, que foi a questão do projeto Todos pela Vida, uma questão da educação, ou seja, a tua área segurança, né? Exato. Mas uma área na educação já ajudaria automaticamente na questão da segurança. Perfeito. E a gente sabe que segurança pública, no geral, seja ela local, na comunidade, no município, na cidade, enfim, no país inteiro, a gente sabe que é uma das maiores preocupações do cidadão hoje, né? Ele sair em segurança, a gente vê que, aí a gente volta para cá, para a questão municipal, o cidadão que mora lá na Zona Leste, Zona Sul, não interessa onde, a área que ele mora de Manaus, ele precisa se deslocar, ele pega um coletivo, aí acontece aquela questão do assalto, aquela coisa toda, o medo. Tem gente que chega a falar, né, dizer assim, não, eu tenho 2 celulares, eu tenho o meu e tenho o do bandido. É algo que a gente fica muito triste, né? É complicado a gente falar sobre isso. Mas a tua área já, como é muito técnica, como é que você acha que pode exatamente trabalhar para ajudar a população de Manaus? Pois é, Marcos, agradeço essa pergunta, porque com muita humildade, mas eu estou bem preparado. Sou mestre em segurança pública pela Universidade do Estado do Amazonas, tenho especialização em gestão pública aplicada à segurança, então segurança pública é minha praia, de prática e de conhecimento técnico e teórico, acadêmico. E a gente pode fazer muito. O município tem um papel importante também na segurança pública. A guarda municipal, ela é fundamental, ela precisa ser melhor reforçada, mais preparada. A gente precisa investir no homem, no ser humano. É ele que traz o serviço para a comunidade. Muitas vezes nós investimos muito em estrutura, em viatura, em armamento, que é muito importante. Mas qualificar esse profissional é o essencial. Contudo, a guarda municipal ela é importante, mas não é só isso. Como eu disse para você, nós temos várias áreas, né, do poder executivo, na educação, na saúde, na geração do emprego e renda, e tudo isso contribui. Então essa minha experiência, inclusive o Todos pela Vida, que me deu esse know-how para enxergar os outros atores no âmbito municipal, é fantástico. Criar um programa nesse sentido seria fantástico. Então eu quero propor projetos que vão incentivar o município a desenvolver ações dentro das secretarias que vão contribuir com a segurança pública. Eu sei como fazer isso, porque já pesquisei muito, já vivi isso, e acredito que como parlamentar a gente vai poder fazer muito, auxiliar muito o governo municipal no sentido de fiscalizar o poder público e também sugerir, porque nós somos essa ponte, né, entre a comunidade e o poder público.
Certo. Bom, vereador trabalha como um todo, né? Ele é macro, que eu sempre gosto de usar essa palavra aqui, porque mesmo que você tenha uma bandeira da questão da segurança, mas você também já tem que ver a questão da educação, a assistência social, porque um tá ligado ao outro, né? Um tá ligado ao outro como no geral. E como é que a gente vê hoje aqui, queria que você falasse até como cidadão também, como é que você vê hoje a questão do transporte, por exemplo, a mobilidade urbana em geral aqui na cidade de Manaus? Nós temos um desafio, né? Mobilidade urbana na nossa cidade, ela é complexa, porque nós sabemos que a nossa cidade, ela cresceu de maneira desordenada. Muitos bairros hoje, eles vieram de ocupações irregulares, né? Que nós chamamos popularmente de invasões. Isso. E isso acaba prejudicando um desenho de mobilidade urbana de qualidade. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, impedir o Poder Executivo de pensar soluções para resolver esse problema. Então eu acredito que nós precisamos investir aqui na nossa cidade em outras modalidades, né, da questão da mobilidade urbana. Nós só temos a rodoviária, né? Nós temos só o transporte aí de 4 rodas. Isso. Mas por exemplo, a questão fluvial. Nós temos os rios também aqui na Ola, por exemplo, pode ser feita alguma coisa. Sim. Nós temos outras modalidades também que não são, já falaram muito aí, né, de BRT, que não deu muito certo, de metrô também, que também não avançou. Então a gente precisa procurar essas soluções, claro que adaptando a nossa realidade, que nem sempre o que funciona em outra cidade vai funcionar aqui. Nós temos várias realidades amazônicas, inclusive o próprio terreno, né, ele prejudica em muitos aspectos. A questão do asfalto mesmo, eu me lembro que eu estranhava, porque o asfalto aqui ele cede muito rápido. Então já é uma questão da temperatura, né, do clima. Então tem essas peculiaridades que a gente precisa também compreender. Mas acredito que nós podemos avançar muito, sobretudo ampliando as modalidades de transporte, né, na nossa cidade. Bom, por ser do Exército, por estar na Polícia Militar do Estado do Amazonas, por ser coronel, pressão não é problema, né? Está sob pressão. Então vamos lá, exatamente. Como é que você vê hoje o quadro de vereadores da cidade de Manaus? Se tivesse que mudar ali, o que você acha que, como cidadão ali mesmo, claro, você quer uma vaga, mas como cidadão, o que você acha que tem que mudar ali? Olha, de 1 a 100%, por exemplo. Eu acredito que a gente está com 3, né? 3, de 0 a 10, 3 aí para os vereadores. Poucos estão comprometidos. Poucos entram ali por ideal, poucos entram com vontade de servir a população de fato. Eu acredito que uma pessoa que entra para o parlamento, ela tem que entender que ela escolheu um sacerdócio. Assim, a minha vida foi um sacerdócio, né? Foi militar do Exército Brasileiro, sou oficial da Polícia Militar e essas profissões, a gente sempre aprendeu a dizer que é um sacerdócio, é uma dedicação integral. E eu penso que o político, ele se dedica integralmente também à população. Então nós precisamos avançar. Nós temos aqui novas opções e a população tem que renovar, a população tem que mudar. Se não der certo, muda de novo, né? Mas tem que arriscar. Não podemos ficar com aqueles que estão fazendo um serviço sem qualidade, né, para a população, muitas vezes comprometido com o seu umbigo, né, pensando em questões pessoais. Então a pessoa que entra dessa maneira na política, ela vai sair, não vai sair bem. Eu tenho falado para alguns amigos que a decisão que eu tomei, Marcos, é muito séria. Sim. Porque eu estou abandonando uma carreira. Para quem não sabe, se eu for eleito, se Deus quiser, Deus vai permitir essa vitória, eu sou aposentado na hora da Polícia Militar. Eu não volto mais para a Polícia Militar. E não é uma aposentadoria integral, não. Ela é proporcional. Sim. Meu salário vai cair drasticamente. Então, eu estou correndo um risco, numa visão humana. Sim, sim. Mas por que eu estou fazendo isso, Marcos? Porque eu acredito. Porque eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida, que eu vou servir muito bem a nossa população manauara e que a população vai reconhecer o meu trabalho e vai me dar chances de crescer politicamente e de contribuir muito mais para a nossa cidade, quem sabe para o nosso estado. Perfeito. Esse é o meu sonho. Eu estou com muita humildade querendo começar de onde se começa, que é vereador, né? E é importante, né? Ali a experiência municipal, pegando a experiência. Bom, me corrija se eu estiver errado ou equivocado aqui, por ser militar você não pode estar no momento filiado a algum partido, né? Exatamente. Pela questão. Mas existe já aí uma conversa, existe já um partido em mente, existe já pré-candidato a prefeito. Se você puder falar, eu queria já saber um pouco mais. Claro. Então, como você falou, eu não posso me filiar em um partido, né, por ser militar. Ele é tipo quando for para homologar já, exatamente, né? Na homologação ali, aí no registro da candidatura que eu entro no partido. Isso. É claro que já existe boas conversas, né, conversas bem sólidas com o nosso deputado estadual Felipe Souza, né,
que é um parlamentar muito sério, é cristão. Sim. E ele tem um partido que é o antigo Patriotas, né? Isso. Hoje o PRD. Uma fusão, né? Houve uma fusão entre o Patriotas e o PTB. Isso. E assim, é um partido que me agradou muito, porque é um partido de direita, é um partido que defende a família, que defende os valores cristãos, e é isso que eu acredito. Perfeito. Né? Então, estrategicamente, eu analisei o partido, vi que é um partido que eu tenho oportunidade de ser vereador, é um partido que respeita ideologicamente aquilo que eu acredito, porque tem alguns, Marcos, é triste dizer isso, mas é bom ficar esperto, eleitor, tem alguns que não olham para isso não. Tem. Olham, procuram qualquer partido, só querem ganhar a eleição. Isso está errado. Está errado. Nós precisamos escolher um partido que respeite a ideologia que eu acredito, porque o partido influencia sim nas nossas decisões parlamentares. Então eu tive essa preocupação e estou conversando com esse partido e eu acredito que vai dar certo. E lá o partido hoje apoia o presidente da Assembleia. Né? Perfeito. Hoje. O nosso deputado estadual, Roberto Cidade, Isso, Roberto é o Cidade. pré-candidato apoiado por esse partido. Isso, exatamente. Você falou algo muito interessante agora sobre a questão da... Tem gente que espera uma oportunidade para querer se dar bem, né? Tem gente que escolhe o partido e diz, opa, aqui eu posso me dar bem e tal, vai ter um pessoal aí que vão me ajudar. Vai ter o recurso. E não pela convicção. E outra questão também é que quando você está lá no parlamento, existe a questão da bancada, né? Ou seja, a bancada, ela também toma decisões em conjunto, né? Ou seja, o coletivo. Também, Ali, olha, exatamente. a bancada do partido vai ser contra ou vai ser a favor, né? Dessa situação. E aí... Eu chego sempre no assunto que eu gosto de conversar muito sobre isso, que existe sempre situação e oposição. Sim. E aí o cidadão fica bem no meio. Como é que é como é que seria o comportamento aí do parlamentar? Porque eu entendo que o parlamentar, o político em si, ele tem que trabalhar para o cidadão, né? Verdade. Se ele naquele momento ele está numa situação de oposição, mas se o executivo tem um projeto bom para a população, por que não? Ou vice-versa, né? Às vezes a oposição tem um projeto muito bom, mas o pessoal da situação diz, não, ninguém vai ajudar. Como é que você vê essa situação? Eu vejo que o parlamentar tem que trabalhar para o povo. Aquilo que é mais interessante para o povo. Por isso que a minha preocupação partidária é a questão ideológica, né? Que eu não vou votar uma matéria a favor de algo que contraria as minhas convicções. Sim. Por mais que a sociedade toda fosse a favor. Entendo, sim, claro. Ideologicamente eu não iria, porque eu tenho minhas convicções e as minhas crenças, né? Mas tirando isso, tudo que beneficia a população e que vai ajudar a população tem o meu compromisso. E certamente, se o partido for contra, aí isso eu vou ter que, olha, me desculpe, mas eu vou com o povo. Estou do lado do povo, sempre. E é importante a gente sempre falar isso, porque queira ou não queira, por mais que o mandato seja do partido, o eleitor, o cidadão em si, ele vota no candidato. Exato. Né? Ele não vota pelo partido. Ele verdade. Ele vai conhecer, está conhecendo agora aqui o Coronel Sérgio, está vendo as propostas dele, a ideologia dele, como é que ele se comporta, o que ele já fez, o que ele pretende fazer. Ele diz, tá aí, eu gostei dele, então eu vou. Né? É um bom pré-candidato hoje. Então, ou seja, as pessoas dão um voto de credibilidade na pessoa, né? No cidadão. Isso é muito importante. Bom, a gente não vai terminar agora não, porque a conversa está muito especial, mas olha, aqui nessa câmera aqui que está te pegando, eu queria que você fizesse um convite agora, porque a nossa conversa está muito boa, para os nossos telespectadores, assistisse não apenas todo esse podcast, né, mas que viesse também para poder conhecer um pouco mais a tua história aí. Perfeito. Você que está nos assistindo aqui nesse podcast abençoado, maravilhoso aqui com o Max, queria convidar você para acompanhar esse podcast, conhecer um pouquinho da nossa trajetória. E se você gostar, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, TEN Coronel 7, detalhe, 7 com 2 T's, TEN Coronel 7, e eu tenho certeza que você vai gostar da minha trajetória, uma trajetória de muito estudo, de muita dedicação e de honestidade nos meus princípios. Perfeito. A gente sempre fala, independente de quem passa por aqui, ou seja, a gente respeita todos os pré-candidatos, mas a gente sempre costuma dizer o seguinte, a política não é uma profissão, né? Você recebe ali, às vezes você tem uma oportunidade de estar 4 anos para fazer algo importante. Depois de 4 anos, o eleitor, aquela pessoa que votou no cidadão lá, ele diz assim, não, eu acho que ele fez um bom trabalho e merece, né, continuar lá e tal, aquela questão toda. Eu acho isso muito importante, acho que as pessoas realmente merecem e precisam conhecer a fundo. E o parlamento, eu costumo dizer que o parlamento ele é muito importante, ele é muito sério, e principalmente quando a gente vê a parte técnica da coisa. Não é só votar por votar, não é só porque eu achei o cara bonito, o cara legal, ou tem um vozeirão, aquela coisa toda. Mas qual é o conteúdo que essa pessoa tem que ele possa ajudar a sociedade. Parabéns, acho que você tem um currículo aí muito bom. Obrigado, eu acho que eu tenho certeza assim, que você vai fazer um brilhante. Te desejo sucesso, acima de tudo, que você passe por esse período aí. Eu nem posso dizer que você é um pré-candidato, mas não está afiliado, é claro. É verdade. Mas que você venha aí
a dar continuidade a esse projeto e que você faça aí uma boa campanha, tá bom? Obrigado mesmo. Poxa, Marcos, E olha, muito obrigado. uma pergunta... Não, Pois tá não. tranquilo. Uma pergunta que eu não fiz e que você acha que eu deveria ter feito. Só pra gente finalizar. Tem alguma coisa? Eu fiquei muito satisfeito. Eu acredito que você fez as perguntas que precisavam ser ditas Legal. para os nossos telespectadores aí, para quem tá assistindo. Obrigado, Marcos. Eu que te agradeço de coração, viu, Coronel? Muito obrigado. Aquela A minha continência. Eu quero deixar minha continência. Prometido. Valeu, um abraço aí, todo especial. Um abraço. Pessoal, olha, o nosso podcast aqui, o Sabadinho Podcast dessa edição fica por aqui. Muitíssimo obrigado a você que estava passeando pela internet, chegou aí no canal no YouTube, chegou até a gente, achou legal, assiste todo e ó, se você não está inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Que sempre aí vamos ter novidades para vocês. Um abraço e até a próxima.